Dando seguimento então às apresentações, agora eu convido ao palco o senhor Lima Kay, Carlos Roberto, Shimon Constante, Newton de Lima e o senhor Edson Carlos. E o senhor Carlos Rosito. Olha, muito boa tarde a todos. Nós estamos muito felizes por ver tantos amigos, parceiros, colegas de trabalho, clientes. Nós da Go Associados estamos muito orgulhosos, falo em nome do Álvaro Menezes, que é nosso sócio, da Bruna, nossa sócia, do escritório de Maceió, o Fernando Marcato, aqui nosso sócio em São Paulo, o Márcio Abud, que está aqui também conosco, não sei onde está o Márcio, está ali atrás, o Márcio Pedro Skazufka, que deve estar entre nós, e estamos muito orgulhosos de poder contar com lideranças do saneamento tão importantes. Nós teremos, abrindo os trabalhos, nós teremos um pronunciamento do Ramal Kokar, que é presidente do Instituto da Califórnia, das Américas, fica localizado em La Jolla, na Califórnia, na região de Los Angeles, e ele vai abrir os trabalhos fazendo um comentário sobre a importância da água para o Instituto das Américas. Nós queremos trabalhar muito com o Instituto das Américas, queremos fazer uma conferência conjunta e estamos à disposição para fazer esse trabalho através do Grupo de Economia da Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas, e a oportunidade de contar com pessoas tão ativas no saneamento aqui só fortalece isso. Tantas empresas importantes, uma delas que nós tivemos o privilégio de trabalhar, que é a Sabesp, com tantos amigos, e aqui presente um líder aqui de resíduos sólidos, o Dr. Carlos, que acaba de publicar a sua publicação anual do Panorama de Resíduos Sólidos do Brasil, uma publicação extremamente interessante. O Shimon Constante, que muito nos orgulha de trabalhar com ele, que é diretor da MIA Internacional. O Newton Azevedo, tão conhecido de todos, governador do Fórum Mundial da Água. É uma grande satisfação estar aqui. O Edson Carlos, que é um verdadeiro missionário, batalhador, que tem difundido as estatísticas aí através do Instituto Trata Brasil. Muito obrigado de estar aqui. Muito obrigado, Lee Mackey, que é nosso Visiting Scholar na Go Associados. Ele estuda a questão de planejamento ambiental na UCLA e está passando o estágio conosco, isso nos orgulha muito. Então, a ideia desse painel, conversava com o Álvaro Menezes, com o Fernando Marcato, nós vamos ficar ali no backstage ajudando os amigos. Na verdade, são pessoas com quem nós trabalhamos, pessoas que em algumas oportunidades fizemos projetos juntos, ou fazemos projetos juntos, e trouxemos justamente para celebrar esse trabalho e, sobretudo, para olhar para o futuro. E é exatamente esse olhar para o futuro que está contido neste livro da Alison Lester, que é um livro que nós pretendemos traduzir para o português e para o espanhol e divulgar na América Latina, que é Sustainable Water, uma antologia extremamente interessante acerca dos vários aspectos e multidisciplinares, aspectos de engenharia, aspectos legais, aspectos de economia e engenharia ambiental, que estão contidos nessa antologia tão bem organizada pela Alison Lester.
Então, nós teremos uma primeira observação do Ramal Kocar, como presidente do Instituto das Américas. O Ramal, nosso grande amigo, foi embaixador do Canadá no Brasil. Foi nessa condição que nós o conhecemos e tivemos oportunidade de fazer várias coisas juntos. Ele vai fazer um breve pronunciamento. A Alison Lassiter vai fazer também um breve pronunciamento. Nós esperamos a visita dela em breve, se tudo der certo, já com uma versão traduzida do livro de Sustainable Water, uma antologia muito boa sobre a Califórnia, e depois passamos para os comentários desse público tão seleto aqui e, obviamente, para o debate geral com esse grupo tão qualificado do planejamento, do saneamento do Brasil. E para coordenar tudo isso, ninguém com uma figura tão fantástica, simpática e tão conhecedora do saneamento como o Dr. Carlos Rosito, que é nosso conselheiro. Ele é conselheiro da Goa Associados e nós estamos aqui, nós estamos como assessores aqui de vocês, prontos para ajudar nesse debate, mas já como os privilegiados usuários desse debate. Então, muito obrigado a todos que gastaram um pouquinho da sua agenda para nos prestigiar, e a palavra através da internet com o Dr. Ramal Kocar, presidente do Instituto das Américas na Califórnia. Obrigado, Jesna. Em primeiro lugar, é um grande prazer, uma grande honra para mim tomar essa ocasião como meu primeiro evento oficial como presidente do Instituto das Américas em La Jolla. Fui nomeado alguns meses atrás e aceitei esse novo desafio, saindo do meu cargo de embaixador do Canadá aqui no Brasil. Mas foi 5 anos trabalhando no Brasil com esse cargo e terminando esse cargo, aceitei essa nova oportunidade de trabalhando, continuando a trabalhar. Desculpe meu português, ainda estou encaminhando, mas aceitei essa convite de continuar trabalhando dentro das Américas em total, não somente com o Brasil, mas com os outros países. E achei muito importante colocar uma água dentro do pilar da infraestrutura em geral, com dos as novos business lines, as novas atividades do Instituto. Na realidade, vou começar o meu cargo semana que vem. Então, é um pouco difícil para mim dizer agora que nós vamos, com certeza, fazer todas essas atividades na área da água e saneamento. Porém, para mim, pessoalmente, e falando com a minha diretoria, nova diretoria do Instituto, nós acreditamos na importância da água em geral, a ligação da água com energia, a importância da água com agricultura, com recursos naturais e, obviamente, para as populações em geral, que moram em grandes municipalidades, cidades, no Brasil, no México, Colômbia, Peru, outros. E achamos, inclusive, os desafios com o Estado, próprio Califórnia, onde o Instituto está baseado, estão enfrentando. E óbvio que Alison, que ainda não encontrei, mas acho que vou encontrar ela daqui a algumas semanas, mas que ela está tratando esse assunto. Então, achei muito importante de levar como um dos meus primeiros passos entrando no Instituto um compromisso com o meu amigo Jesna para montar ou para apoiar, vamos dizer, uma conversa entre vários países, municipalidades, inclusive as instituições multinacionais, multilaterais, desculpa.
antes do meu cargo como pastor, trabalhei como chefe de gabinete do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, com Luiz Roberto Moreno. E lá também, o BID e outra instituição em CAF, o Banco Andino do Fomento, tem grande interesse de apoiar atividade na área da infraestrutura, mas ligado de uma forma mais holística, com saúde, com educação, a ligação com a energia e a agricultura. E eu acho que é muito importante que nós tratamos o assunto da água, não somente no lado como tipo uma desafio da infraestrutura, porém, mais uma desafio mais holístico, social, econômico e também de desenvolvimento. Quando está em tudo isso baseado numa forma sustentável, que hoje em dia é muito importante para nós todos. Então, eu fiz essa proposta com Jesus de levar a possibilidade de reunir nossos colegas, nossos parceiros novos, para montar uma conferência desse tipo em La Jolla para discutir exatamente os desafios e como nós podemos trabalhar juntos com todos que nós temos nossas próprias responsabilidades e obrigações, mas como nós podemos compartilhar a experiência e tudo para enfrentar o futuro. Essa não é um desafio novo, mas como nós podemos enfrentar isso tudo juntos. Então, vou chegar lá daqui 2 semanas e um dos meus primeiros passos será exatamente trabalhar com vocês, com meus antigos contatos no BID, com CAF e Banco Mundial e inclusive o próprio governo canadense que está interessado nessa área também. E vamos achar as melhores formas de tratar compartilhar. Agora meu português está faltando um pouquinho, mas nós vamos achar as melhores formas de colaborar com vocês. Obrigado, Jesus. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação poder coordenar essa pleiade aqui de colegas tão preparados nesse assunto que nós vamos, válido assunto que nós vamos falar da escassez da água. Depois da intervenção do nosso colega Jamal Cocar, nós teremos de imediato a participação da colega Ellison Lassiter. Já está disponível? Não é o Fernando, não. Não, Fernando. Mas eu queria comunicar que, além de consultor na Bolsa Associados, eu faço o bico de tradutor e intérprete. E então hoje eu vim fazer esse papel aqui. Ellison, I'll try to translate your speech. So if you could please give me from time to time stop so I can try to make the translation. Okay. Okay. Obrigada. Thank you for listening to me in English. I am the editor of this book, as has been mentioned. It's called Sustainable Water, Challenges and Solutions from California. And there are 17 chapters with 27 authors. So the problem with water in California is that it's not a singular issue, but is multidisciplinary with many different perspectives we can bring to it. And today I'm going to tell you my perspective. Alison, just otherwise I will forget. So ela é a editora desse livro, que se chama Água Sustentável, com 17 capítulos, e o principal enfoque é um enfoque multidisciplinar dado por ela nessa publicação. So there are a few problems happening or changes to California water. And the first has to do with supply.
There is always fluctuation in California's water supplies. We have a dry summer and a wet winter every year. Basicamente, ela trata da questão da Califórnia, dizendo que a crise hídrica é um problema constante na Califórnia, em que eles têm um verão muito quente e um inverno muito seco. But there are also changes over longer periods of time. Every decade we have El Nino and La Nina, which causes a dry period, several years of drought. Right now we're in a period that's been dry since 2012, and we're facing the most significant drought that California has ever seen. So it goes far beyond El Nino and La Nina to something like the driest year in 1,200 years. How many years, sorry? How many years? I don't know how often you'd like me to stop. Yeah. Bom, basicamente ela está dizendo que atualmente a Califórnia vive uma das secas mais severas, historicamente talvez a seca mais severa. Eu não pude pegar em quantos anos, não sei quantos vocês pegaram, mas... 10 anos. So right now, what we're seeing in the records is that over the past 100 years, we're gradually trending towards drier, the climate is trending drier over time. But more importantly than that, we're also seeing spikes, where it's very dry some years and very wet other years. So overall drier, but a lot of variability. This is very challenging for us to manage for. One of the things that we've done is try to stabilize supply and make it as consistent as possible year after year. And we've put a lot of time and effort into it. Basicamente, ela está dizendo que há problemas de picos de seca, e a cada 5 anos, né, há períodos muito secos e também períodos muito úmidos. Então, o que eles estão tentando é criar uma estratégia para mitigar esse efeito, essa grande variação aí do So we've spent a lot of time building concrete infrastructure, in particular dams, aqueducts, and we have a very robust or large infrastructure crossing around the state that pipes water from some of the wettest places to some of the driest places and ensures an even supply of water across the state. But it's not quite enough. Could you repeat that? And I couldn't get it. Maybe could you speak a bit closer to the microphone? Oh, okay. One of the things we've tried to do is create a stable water supply regardless of environmental conditions by creating dams and reservoirs and concrete aqueducts that cross the state. Ok, so, basicamente a ideia é criar uma estrutura de reservação e de reservatórios de uma maneira geral que não sofram e não dependam dessa variação, ou seja, considerar a série histórica aí de variação e criar uma infraestrutura suficiente para suportar esses períodos de seca. But the challenge is that we have this dynamic resource, something that's shifting all the time, and we want it to be steady. And we've created all of these inflexible systems that layer on top of the dynamic resource. In particular, we have a growing number of people that are moving to California that require a consistent amount of water. I know this is a problem in Sao Paulo too, where there are more and more people using water and consistently asking for it. Basicamente, o desafio, como ocorre aqui em São Paulo, é que a Califórnia tem atraído cada vez mais gente. Então, justamente a estratégia passa por
tentar captar ou mitigar esse dinamismo populacional, esse dinamismo de demanda e oferta que existe na Califórnia, e que é um problema que também a gente vive aqui em São Paulo. Similarly, we have an agricultural system that is increasingly inflexible. They need more water all of the time. We're producing more crops, and a lot of them are trees and vines that require water for every single year. So we can't change our water demand based upon how much supply we have. Okay, yes. So what we're doing as we have low amounts of supply is often pumping groundwater. And this is turning into a major problem in California. So to make up for lack of water falling from the sky, we're relying on groundwater, which is not regulated, and pumping it very aggressively. This is becoming one of our major management problems in California today. So, did you want to translate that? No, I think the sound is pretty bad for me. I don't know. So, yeah, please. Could you repeat the Can you all hear me? Yeah. Okay. Let's see. Well, so we have supply that is changing, and we have a consistent set of demand that won't change, and that's our problem. And so the sort of general thing that we need to work toward is creating a flexible demand structure. People that can respond to changing conditions. Então, basicamente, como existe uma dificuldade em garantir esse suprimento constante e há um dinamismo muito grande na demanda, o que o Estado da Califórnia tem tentado fazer é fazer com que a demanda seja flexível, ou seja, em alguma medida conscientizar, ou talvez ela possa nos contar sobre isso, de como a demanda, ou seja, como que os consumidores tenham suficiente consciência para se comportar perante a escassez da oferta. Really key to this is joining groundwater and surface water management into into managing water together. So not separately as groundwater and surface water, but bringing this together as one problem. So, could you list maybe what are the actions that have been taken? So we could maybe, as we are running out of time, maybe you could list to us what are the main actions that have been taken in order to achieve this goal? Well, right now, there has been a new piece of legislation asking different areas in California to come up with groundwater management plans. But this legislation is still very weak. So one of the challenges that we have is maintaining the political momentum, regardless of environmental conditions. So next year is supposed to be a wet year, and we're starting to see more political action, more regulations, more management of demand. But will this continue even if it rains? And 1 year of rain will not solve our problems. So how do we keep this going into the future? And that's a big challenge for us now. Bom, eu perguntei a ela quais eram as medidas para atacar esse problema relativo à falta de água, e o que ela informou é que há um exercício, primeiro, através da legislação,
de você ter uma legislação bastante rigorosa para incentivar as pessoas a economizarem água e que esse esforço seja feito de maneira constante, porque se em algum momento não houver água, você tem uma demanda flexível, que esse é o termo que eles usaram, ou seja, uma demanda, usuários que estão acostumados a lidar com essa situação. Alison, maybe as we have other people here in the panel, maybe we could just interrupt for now, but I would like if you could stay with us, and then during the debate here, maybe you can intervene again. Is that okay? Okay. Okay? Okay, obrigado. Nosso agradecimento aí a Edson e ao Fernando Marcato aqui. Eu gostaria de, antes de passar para o que interessa aqui, que é as opiniões dos nossos panelistas, né, tão preparados para isso, gostaria de dar algumas indicações sucintas sobre o caso californiano e a comparação nossa com São Paulo. Tive a possibilidade na semana passada de passamos 7 dias lá no grupo, 9 paulistas e eu aí de Carluxo no meio, e tivemos lá uma recepção muito boa das autoridades californianas e existem semelhanças e diferenças grandes em relação ao nosso drama aqui na região metropolitana. Muitos de vocês têm isso na cabeça, para outros pode ser interessante saber. A Califórnia tem aproximadamente 40 milhões de habitantes, 39 milhões de habitantes, é o estado mais populoso, como São Paulo é o mais populoso aqui, Canela tem 41, 42 milhões, lá são 40 milhões. Na cidade de Los Angeles são 3,9 milhões, né? É a cidade mais populosa da Califórnia, não é a capital de Sacramento, é a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, numa região bastante mais curta de recursos hídricos do que a nossa região metropolitana. Ao longo dos últimos 200 anos, eles tiveram várias secas, e nos últimos 10 anos, eles consideram uma seca de 10 anos, tiveram 5 anos secos, 1 ano úmido, e agora estão no 4º ano seco, de uma seca impressionante. A renda média de uma família californiana é de $61 mil. Isso também é um pouco diferente daqui, né? O que permite cobrar uma tarifa pelo metro cúbico de água, a tarifa média em Los Angeles, é da ordem de R$6 por metro cúbico, pegando $1,75 médio e a taxa de câmbio de ontem de 3,44. O consumo médio lá per capita ainda é de 450 litros por habitante por dia aproximadamente. Em São Paulo foi primeiro de 200. Já foi, no início dos anos 80, de 750 litros por habitante por dia. Eu vejo vocês que tem uma diferença também significativa em relação a nós. E hoje eles aduzem para esses 3.900.000 habitantes de Los Angeles, eles aduzem, na nossa unidade, lá eles falam em acre-feet por ano, traduzindo isso para metro cúbico por segundo, eles aduzem aproximadamente hoje 22 metros cúbicos por segundo, 2/3 do sistema Cantareira, para abastecer com muita água os habitantes da cidade de Los Angeles. E hoje, essa água é basicamente superficial do principal aqueduto, que é da cidade de Los Angeles. Eles possuem grandes quantidades de nascentes de água, onde eles trazem essa água. Aí é que houve as grandes quedas nos últimos anos. E uma água também superficial, que vem de uma outra autoridade, que é a autoridade metropolitana da Califórnia. Hoje, isso representa mais de 85%, 13% vem de água de subsolo, que aqui em São Paulo temos muito menos, né? E apenas 1,5% hoje vem de água de reuso. E essa água de reuso, 1,5%, não representa mais do que 300 litros por segundo, não chega nem a meio metro cúbico por segundo. Ele já tem um plano para daqui a 20 anos, 2034, 2035, para mudar significativamente isso, né? A água que vem comprada da região da Califórnia vai passar de 50% para 25%, vão aumentar a água de Los Angeles com reservatórios, vão aumentar o groundwater ainda com mais
mais água de reuso, que em parte é distribuída diretamente por canalizações de reuso, para uso em vasos sanitários, jardins e etc., e parte é reinjetada na água de subsolo no lençol freático para permitir. E a água de reuso vai chegar no final desse plano a 9%. E ainda ter uma boa parte de água pluvial, né? Tem medidas para aumentar a água pluvial, medidas para conservação da água, reduzir o consumo, que é uma outra parte. Enfim, vamos alterar, fazer com que aquilo que hoje representa 85% não represente mais do que 50%. Estão imaginando que 2034, 2035, eles passem para 28 metros cúbicos por segundo, num aumento de 28%. Então, feita essa introdução, eu gostaria de agora passar a palavra aos meus colegas. E eu começaria com alguém que tem muita experiência na Califórnia também, que seguramente tem algumas observações aí para entrar mais profundamente nos que isso, o Lima aqui, que hoje é o nosso vice de escola aqui na Rua Associados. Muito obrigado a todos. Na verdade, eu sei que tem muitos panelistas aqui e eu vejo vocês como os especialistas. Eu sou pesquisador, eu estou interessado, na verdade, vendo, contextualizando de forma comparativa um pouco os casos São Paulo e Los Angeles, sendo pela quantidade de pessoas, algumas similaridades, algumas diferenças que tem comentado aqui. Mas eu estou entrando particularmente na entrada de novos atores em questões de inovação no momento agora. Então, eu prefiro, a ideia disso foi um pouco abrir a conversa. A experiência que eu tenho sendo em Los Angeles é uma falta de conhecimento até dos pontos mais básicos sobre a crise de água em São Paulo e às vezes também ao oposto. Então, eu prefiro só começar assim, abrindo a conversa, vocês especialistas, mas para ter uma troca de experiências entre os dois casos. Muito bem. Eu passaria agora para o meu amigo particular, presidente executivo do Trata Brasil, o Edson Carlos. O Edson Carlos, do Trata Brasil, você sabe, a grande catalisação deles é para o setor de saneamento do esgoto. Né? Missionário, esse é um título que eu não tinha, vou agregar no meu currículo. Viu? Cadê o Gésler? Gésler, obrigado. Mais uma, vou no LinkedIn, missionário, saneamento. Bom, quero agradecer a Gol pela oportunidade. A maioria de vocês sabem do trabalho que o Trata Brasil tem feito, né? De levar à população essas carências que o Brasil tem de saneamento básico. Muito disso não era de conhecimento da sociedade brasileira. Vários dos estudos que o Trata Brasil publicou nos últimos anos caíram como uma bomba na sociedade. Perda de água foi uma coisa, né? O cidadão, ninguém imaginava que a perda de água no sistema de distribuição no Brasil fosse da ordem de 40%. 40% da água potável do Brasil, de alguma forma, não é faturada, né? Ou não consegue, seus recursos não conseguem voltar para o setor de saneamento, e isso era de total desconhecimento da sociedade. Então, vários dos indicadores que o setor de saneamento trabalha há décadas, eles são praticamente desconhecidos da sociedade em geral. E é importante que a sociedade participe desse esforço, não só economizando, como no momento de crise sempre o brasileiro é chamado para fazer a sua parte, economizar, foi na energia, agora está sendo na água, mas também que o cidadão possa exercer esse poder fiscalizador sobre o próprio setor de saneamento. Isso é muito importante para o próprio setor de saneamento. Né? Esses indicadores são ruins há décadas, né? Setor de perdas, isso é ruim desde que o saneamento existe, e só piora, porque com o envelhecimento das redes, isso se torna cada vez mais grave, né? Então a gente tem uma equação muito difícil nesse momento de crise, né? A crise pegou o Sudeste, no Nordeste isso já é muito comum, mas o Nordeste não tem o charme do Sudeste, né, Álvaro, como a gente fala. O Nordeste convive com seca, né? E aqui é falta de água, que são coisas diferentes. Aqui a crise pegou o Sudeste totalmente despreparado. Nós aqui, principalmente em São Paulo, éramos totalmente despreparados para essa situação. Quando na Califórnia
você já tem esses períodos há décadas também. Para nós, a gente vivia em cima de uma política de área úmida, sendo que a gente devia viver em cima de uma política de área seca. Então, essa conjugação de falta de saneamento básico, especificamente coleta e mais ainda tratamento de esgoto, isso no Brasil inteiro, que poluiu os nossos rios, transformou essas águas superficiais em cada vez mais difíceis de serem tratadas e usadas por conta do custo necessário, com essa conjugação de perda enorme no sistema de distribuição, fez com que a gente tivesse que tomar medidas muito maiores do que poderia. Essa série de obras que o governador anunciou, de transferência de água entre bacias e trazer água de cada vez mais longe, isso a gente sabe que não pode ser só isso, porque nós não temos tanta água nova para ficar trazendo para a área metropolitana. Então nós precisamos que esse planejamento inclua rapidamente o aumento do tratamento do esgoto para que essa água possa ser devolvida melhor, melhorar a qualidade dos rios e a gente poder também ter os rios como uma fonte nesse momento. Então acho que a gente tem que aprender com essas áreas como Califórnia e Israel, que trabalham com isso há muitos anos, mas tem muita lição de casa que a gente tem que fazer primeiro aqui. Muito bem, Edson. Um aspecto que eu gostaria de destacar também, que nos foi colocado na Califórnia, eles têm uma programação com os 3 Is, é a base dos programas que eles lançam. O primeiro I é integridade. Eles tratam toda a água daquelas bacias como One Water, o programa One Water, Wastewater, a água de esgoto, a água potável, a água pluvial, a água de reciclagem, a água de reuso que nós chamamos aqui. Tudo isso é tratado integralmente, é o primeiro I, integridade. O segundo é integração, todos os atores, atingir todos os atores para o grande desafio da escassez de água. E o terceiro é a inovação, ao qual se referiu o nosso amigo. Eu passaria agora a palavra para o nosso Milton Lima Azevedo, além de vice-presidente da ABDIB, é governador do Banco Mundial, lá ele tem do Conselho Mundial da Água, tem lá 35 colegas, que têm situações, muitos deles similares à da região metropolitana de São Paulo e à da Califórnia. Milton. Bom, eu vou tentar resumir aí. Tudo bem, essas experiências são fundamentais, mas vamos trazer aqui para o nosso arroz com feijão, né? O que está faltando aqui? Essa é uma visão um pouco holística de tudo isso. Eu defino isso em 4 pontos, né? Quer dizer, primeiro, o país tem um equívoco de base, que é pensar que é um país que tem água em abundância. Isso a gente aprendeu na escola, um país com 12% da água doce do mundo e nunca teve essa cultura de preservar a água, né? Agora vamos para os pontos. Nós paramos de planejar há muito tempo. O país não planeja em todos os setores da infraestrutura. E mais especificamente no setor de recursos hídricos, isso é uma coisa que ficou muito evidente no Fórum da Coreia 3 meses atrás, onde existe uma necessidade, não só daqui, mas principalmente daqui, porque eu estou falando aqui da nossa terra, do planejamento integrado dos recursos hídricos. Hoje não se integra essas políticas, esses planos, essas coisas só se falam quando o incêndio está alto. Quando a discussão está enorme, aí você sim começa a ver a importância da água na sua transversalidade. Eu sou defensor, vocês podem até dar risada, porque estamos falando em redução de ministérios, eu não estou propondo um ministério a mais, mas eu acho que o país não tem uma política pública de água. E eu defendo que algum órgão, que algum endereço, que algum guichê seja o responsável por essa integração do tema água em toda a sua transversalidade. É impossível continuar tendo o plano da agricultura, o plano do agronegócio, o plano de energia, o plano de saneamento, o plano de resíduos sólidos, o plano que você quiser, e não tem ninguém que suba no banquinho e consiga olhar isso como um todo. Então, primeiro ponto, esquecemos de planejar de uma forma geral a infraestrutura e principalmente no recurso hídrico esse planejamento tem que ser integrado. É um pouco o que Rosito falou. O segundo ponto... Obrigado. O segundo ponto que eu acho importante é a questão da gestão, da governança. Eu tinha cabelo quando há 25 anos atrás nós discutíamos perda d'água. É ridículo
isso cabe para nós, somos do setor, essa carapuça cabe em nós, não é em ninguém da Califórnia, de Hong Kong, da China. É uma vergonha para a engenharia nacional ter essas perdas de água que tem aqui. Isso cabe a nós. Eu acho que nós temos que botar a viola no saco e dizer, temos que fazer alguma coisa. E não estamos fazendo. Governança, o que eu quero dizer com gestão? Nós temos perdas nesse processo todo fantásticas. Perdas no consumo, perdas na produção, perdas na distribuição, perdas no consumo. Isso vale para qualquer setor. Nós perdemos alimentos, nós perdemos água, nós perdemos na irrigação, nós perdemos onde você quiser. Que aí volta naquele conceito de que água é um bem divino e o Brasil é abençoado por ter 12% da água do mundo. Não estou justificando, estou tentando apenas explicar esse psique brasileiro. Terceiro ponto, você tem que ter uma coisa que é fundamental, que é tecnologia. Agora a gente fala em reuso, dessalinização, não vou me alongar para não tomar o tempo. Isso já existe há muito tempo, meus amigos, há muito tempo. Não inventamos nada. Tem cara na Namíbia tomando água do esgoto tratado. Tem cara, ou seja, não estamos inventando nada. A engenharia brasileira é competente para fazer isso. Não fez porque não foi demandada, não foi proativa, não teve uma política pública que fizesse que o nosso cardápio deixasse de ser apenas ir na Caixa Econômica no BNDES para fazer obra. Eu estou falando de fazer gestão, eu estou falando de atacar o problema de frente. Quarto ponto que é fundamental para mim, não adianta eu ter planejamento, eu ter governança, eu ter tecnologia se eu não tiver recurso, se eu não tiver investimento. Nós estamos num momento extremamente preocupante no país pelo ajuste do papel do Estado, ajuste fiscal, a questão dos privados, as questões dos públicos. Nós estamos passando uma dificuldade enorme de recursos. Então, se nós não tivermos um planejamento que preveja tudo isso dentro de um conceito de longo prazo, onde você vai buscar recursos a fundo perdido, a não fundo perdido, organismos multilaterais, mas com propostas efetivas e firmes nossas, ou nós vamos continuar eternamente fazendo discussões dessas que são extremamente úteis, mas eu gostaria que elas se tornassem, quando a gente saísse dessa porta para fora, verdadeiramente produtivas. Para finalizar, nós temos uma oportunidade de discutir isso. O Dr. Gessler esteve comigo na Coreia, no Fórum Mundial da Coreia. Nós vamos, para quem não sabe, nós vamos estar sediando em 2018 o Fórum Mundial da Água, o Conselho Mundial da Água na cidade de Brasília. E nós vamos ter 2 anos e meio um projeto chamado Rumo a Brasília. Quem quiser depois eu posso passar informações. Hoje nós vamos estar percorrendo 6 cidades brasileiras, 3 cidades sul-americanas, fazendo com que a gente chegue nesse Fórum Mundial da Água com uma visão que represente não só o nosso problema, mas o problema de 12, 13 países da América do Sul, que são 450 milhões de pessoas que hoje não têm seu esgoto, a metade disso não tem seu esgoto tratado. Então, quando nós enfrentamos isso de uma forma sem passar o problema para o outro, o problema é nosso. É isso que eu quero dizer. Eu tenho a impressão, às vezes, que esse problema é do outro, do cara que não veio nessa reunião. Somos nós, cada um de nós aqui tem a sua culpa, né? E eu acho que esse é o grande recado. Só nós podemos resolver o nosso problema. Muito obrigado, Lilo. Eu trago 2 ganchos aqui do Nilton para dar mais alguma informação sobre perdas. Em Los Angeles, as perdas são inferiores a 6%. Perdas físicas, 4%. Isso se nós compararmos com 25, 26 de média da Sabesp, uns 37, 38 da média brasileira, e os 70% de algumas companhias do Norte e do Nordeste, realmente alguma coisa vergonhosa. E o segundo ponto que eu gostaria de complementar o que o Nilton disse, é no que diz respeito à parte da tarifa dentro do investimento. Mais de 95% do investimento é feito com recurso tarifário. Os grandes, o governo federal e o governo estadual, não chegam a 5% na cidade de Los Angeles. É verdade que lá eles têm uma tarifa bem mais elevada, uma tarifa de R$6 por metro cúbico de água e uma renda per capita que é muito superior à da nossa região aqui. Mas eu gostaria de ir agora para o nosso amigo, o Chile, que é o diretor, o vice-presidente regional para desenvolvimento da Newater. E alguém que vem de Israel sempre tem muita coisa
próprio ser mais inteligente para mais estímulo. A verdade, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Depois do que falou Newton, eu não tenho nada a dizer. Acho que cobriu quase todos os pontos mais importantes. Mas acho que hoje o problema que São Paulo tem, no Brasil tem, não é muito diferente do problema que tem em todo o mundo. A nossa perspectiva, por lo menos, acho que há 3 elementos importantes. E, obviamente, muitos deles estão dentro dos conceitos que o Newton já falou. Mas o primeiro, eu acho que o problema que tem no mundo hoje, o problema mais importante é a parte econômica, a parte financeira do valor da água. Hoje, acho, em nenhum lugar no mundo, especialmente em Latinoamérica, e focando mais em Brasil e ainda em São Paulo, ninguém está pagando o valor verdadeiro da água. Partindo desse ponto de vista, acho que o problema sempre vai ser como nós melhoramos a infraestrutura, como nós melhoramos os recursos e como nós fazemos um plano, que é um plano integral da gestão de planejamento de largo prazo, etc. Para mim, esse é o ponto principal. Partindo desse ponto e ligando isso à expertise nossa como empresa, acho hoje, fazendo os projetos mais grandes no mundo de pérdidas, se você não liga o custo financeiro a um recurso de água, você tampouco pode fazer um projeto de pérdidas, porque ele não tem uma razão. Acho que todos nós acordamos de um filme de há 20 anos, exato 20 anos este ano, que se chama Waterworld. E lá, não sei se vocês lembram, mas falaram de a falta de água. Falando da falta de água em 20 anos, 30 anos. Acho que quando eu vi esse filme, eu pensei, isso não pode ser. Mas nós estamos lá em Chile, não? Falamos agora, estamos lá cá em São Paulo, estamos acá em todo o Brasil. Assim que isso eu acho é um ponto importante. Acho o ponto seguinte, falando especificamente de pérdidas, conhecimento, projetos integrales, é realmente incentivar ferramentas econômicas também para a inovação. E acho que tem muita razão. Israel investiu muitos anos em inovação por escassez, por necessidade, e essa inovação já está. Ninguém tem que inventar muito mais novo essa implementação, mas outra vez, a implementação com ferramentas financeiras, e para mim isso é o ponto mais importante, como nós ligamos as ferramentas financeiras, não só fazer financiamento de BNDES, de Caixa em CAPEX, sino como nós fazemos financiamento em OPEX, como nós fazemos financiamento em um projeto inteligente de redução de perdas. E como isso, ao fim do dia, está ligado dentro de todo um planejamento de 30 anos, assim como se está fazendo agora em Chile, 2030, parece como é muito mais, mas isso começou já há uns anos e acho que quando isso vai estar na agenda política do governo estadual e municipal, lá se vai solucionar o problema. Porque eu que sei uma coisa muito boa, estou morando em São Paulo 1 ano agora, justamente em agosto. E eu fiquei muito surpreso, porque eu mudei justamente quando começou, acho, uma grande crise. E eu fiquei muito surpreso da rapidez da adaptação do brasileiro ou do paulista na gestão de recursos águas próprios deles. E acho que em Israel não foi tão rápido quando começou a crise. Assim que estamos em um bom caminho, mas falta muito. Muito obrigado. Muito obrigado, Chico. Nós falamos já da importância que os americanos californianos dão à integração de todos os setores. One water, quer dizer, uma água só, seja potável
E também, nós no Brasil, de certa forma, estamos dando um primeiro passo nesse sentido com o PANSAP, que é um plano de água, esgoto, drenagem e resíduo sólido. Nós temos aqui o presidente da diretor presidente da ABEL, Carlos Silva Filho, como disse, comentava com ele antes, vi na Califórnia, não é tão comum nos Estados Unidos, a água está ligada ao esgoto como aqui no Ministério brasileiro. O Departamento Municipal de Los Angeles, que cuida de água, cuida de eletricidade. E o que cuida de esgoto, cuida também do pluvial e do resíduo sólido. Então, acho que faz todo sentido a presença aqui do Carlos Silva Filho, e é com ele que nós damos sequência. Obrigado, Luzito. É um prazer agradecer o convite da Gol. E realmente, quando o Gessner conversou comigo, eu fiquei imaginando, né, num painel que vai tratar de crise hídrica, o que a gente pode contribuir, e com tamanhos experts que estão aqui no palco comigo. Mas, por uma feliz coincidência, na semana passada nós lançamos a mais recente edição do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Foi essa publicação que o Gessner mencionou no começo. E realmente, analisando os dados levantados pelo Panorama, a Brelp lança anualmente o Panorama desde 2003, o que nós verificamos é que realmente o impacto da destinação inadequada de resíduos sólidos no país continua muito grande. O dado de 2014 mostrou que são 30 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Obrigado. São 30 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano que vão para locais inadequados, lixões e aterros controlados. Como primeiro impacto dessa destinação inadequada, nós temos a contaminação do solo. E como impacto subsequente, mas tão direto quanto a contaminação do solo, nós temos a contaminação dos recursos hídricos, das águas superficiais e das águas subterrâneas. De acordo com as estimativas que nós fizemos, essas 30 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano que vão para locais inadequados já estão afetando cerca de 80 milhões de pessoas no país, ou seja, 40% da população brasileira sofre atualmente com a destinação inadequada de resíduos sólidos, e esse volume de pessoas que sofrem com isso é justamente por conta de contato ali com essas contaminações que vêm dos resíduos sólidos. Estamos verificando justamente que em algumas áreas, e aí eu dou exemplo, nós estávamos conversando antes de começar aqui, eu e o Newton, o exemplo do lixão da Estrutural em Brasília. Maior lixão a céu aberto do Brasil, maior lixão a céu aberto da América Latina e quinto maior lixão a céu aberto do mundo. Uma vergonha nacional a 15 quilômetros do Palácio do Planalto. E ali já se constatou uma severa contaminação do lençol freático que abastece todo o Planalto Central, que em 2018 sediará o Fórum Mundial da Água. Então realmente é uma incongruência nós tratarmos de um ponto a questão das perdas da água, a questão da necessidade realmente premente de esgotamento sanitário, e continuarmos num processo de descarte inadequado de resíduos sólidos que vem sendo, eu diria, pressionado no momento atual por uma iniciativa que foi aprovada no Senado Federal no começo de julho, que prorroga os prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos até 2021. O projeto de lei já está na Câmara dos Deputados, já existe inclusive um requerimento de tramitação de urgência para esse processo. A pressão dos prefeitos é muito grande para jogar esse prazo lá na frente, e a gente já fez uma estimativa que, se isso for aprovado, nós teremos aí facilmente mais de 50% da população brasileira sendo contaminado e sofrendo com a destinação inadequada de resíduos sólidos, comprometendo diretamente os nossos recursos hídricos, que, como nós já ouvimos aqui, são bastante escassos. Então, pegando um pouco daquilo que foi dito antes, ou nós como cidadãos assumimos a responsabilidade pelos nossos atos e nos engajamos em prol dessas causas nobres, em prol daquilo que vai nos beneficiar, em prol daquilo que realmente vai trazer uma melhor qualidade de vida, ou eu diria, até mesmo garantir uma sobrevivência, ou nós vamos continuar eternamente vendo prorrogações e mais prorrogações de prazo, descasos e mais descasos
com a questão do saneamento e realmente, em termos de conhecimento técnico nós temos, em termos de infraestrutura, eu diria de organização institucional nós temos, agora precisamos realmente botar a mão na massa e agir. Então acho que é um pouco dessa contribuição que eu queria trazer aqui hoje à tarde. Obrigado, Carlos. Como digo outros colegas aí que têm esse desafio de coordenar um painel tão qualificado quanto esse, nós teríamos matéria aqui para fazer mais 5 ou 6 painéis. Mas, infelizmente, o tempo é limitado. Eu queria agradecer, em nome da Agro Associados, a ESABESP pelo convite a nós para participarmos, coordenarmos esse painel. Queria agradecer a cada um desses meus colegas que aqui participaram conosco e queria agradecer principalmente a vocês, que nos deram o prazer e a honra da presença aqui. Muito obrigado a todos e boa sequência.